Diz assim a palavra do Senhor: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Davi, se puder, teclado, poder estar ministrando comigo. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no contexto deste texto, que Jesus se preparava para Jerusalém, e essa seria a sua última Páscoa em vida com os discípulos aqui na terra. Jesus estava se preparando para um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Ele estava se preparando para a missão para a qual ele veio a este mundo, entregar a sua vida na cruz do Calvário. E nesse momento de preparação, ele tem o desejo de ir para Betânia. Betânia ficava de Jerusalém a 10 quilômetros, e sempre que Jesus ele ia para Jerusalém, ele, antes de ir, ele repousava em Betânia. Em Betânia era um vilarejo pequeno, mas que haviam pessoas ali que haviam crido no Senhor, e dentre eles 3 amigos próximos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. No contexto onde nós acabamos de ler, haviam se passado algumas semanas da ressurreição de Lázaro. Jesus ele volta para Betânia para estar com seus amigos pela última vez. E todos ali sabiam o que Jesus estava prestes a fazer. Todos ali entendiam que o tempo de Jesus estava chegando, e que o momento em que ele iria entregar a sua vida na cruz estava se aproximando. Mas houve uma pessoa que, dentre todas as que estavam dentro da casa de Simão, essa pessoa reconheceu, Brenda, o que Jesus estava prestes a fazer. Ela reconheceu o que devia fazer no momento certo. A Bíblia fala que Jesus estava na casa de Simão leproso. Esse texto ele está em Mateus, Marcos e João. Em Mateus e Marcos fala que estava na casa de Simão leproso. Às vezes nós podemos confundir pensando que não é a mesma pessoa, mas tanto no texto de Mateus, Marcos e João é a mesma Maria. Somente no texto de Marcos, se não me engano, capítulo 7, ou Mateus 7, se eu não estou enganada, cita outra pessoa, aquela não é a Maria, mas focando aqui na Maria, Maria era uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtudes. E dentre elas, pastor, a que mais se destaca talvez é que todos os textos que ela é citada, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ela se assenta aos pés de Jesus e ouve a sua palavra. Em João 11, ela se lança aos pés de Jesus e divide com ele a sua tristeza. E na passagem que lemos, ela se achega aos pés de Jesus e derrama a sua adoração. Aleluia. Meus irmãos, que possamos ser nessa manhã como Maria. Não importa a situação que nós estejamos, não importa o momento que estejamos enfrentando, que possamos estar sempre no mesmo lugar de adoração, aos pés de Jesus. Não importa se o luto veio à casa, não importa se a enfermidade chegou no lar, não importa se as portas estão fechadas ou abertas, não importa a situação, o que importa para nós é estarmos no mesmo lugar de adoração, aos pés de Jesus. Essa é Maria.
Maria, ela estava sempre presente. Ela gostava de estar sempre aos pés de Cristo. Ela aproveitava cada oportunidade para estar aos pés de Jesus. Às vezes não era compreendida, às vezes não era entendida, como no caso em que é citado quando ela está com Marta e Maria. O texto que é citado ela no capítulo 10 de Lucas, quando Marta, ela estava tão atarefada fazendo tantas coisas. E eu sei que a gente pensa, às vezes, que critica Marta por estar tão atarefada, mas ela estava querendo receber o Senhor da melhor forma. Ela queria prestar um serviço ao Senhor. A única coisa que aconteceu foi que ela confundiu o momento. Aquele momento para Maria era especial. E Maria entendeu qual era a melhor parte. Ela está aos pés de Jesus. Meu irmão, Jesus ama o teu serviço. Jesus ama a tua forma de servir a Ele dentro da casa de Deus. Mas o mais importante para Jesus não é o que você faz. É o que você é dentro do quarto de oração. É o mais importante. Antes de servir, vem a adoração e intimidade. É isso que Marta não compreendeu. Mas Maria entendeu que a melhor parte era estar aos pés de Jesus. Era estar aos pés de Jesus. E mais uma vez ela se encontra nesse lugar de adoração. Ela sabia que o Mestre estava prestes a entregar a sua vida. Porque Maria, ela se sentava, ela se ajoelhava, se rendia aos pés de Jesus. E temos relatos que ela ouvia a sua palavra. Então ela sabia que o momento estava se aproximando. E de acordo com isso, ela tomou posição. Ela tomou uma atitude. Essa atitude, ela foi muito importante. Ao ponto de Jesus falar que em todo lugar que essa mensagem fosse pregada, o Evangelho fosse anunciado, seria lembrado o que Maria fez. Mais uma vez essa palavra está se cumprindo hoje. Algumas coisas eu quero pontuar dentro desse texto. Maria, ela vai entregar ao Senhor uma oferta. Diferente das outras vezes em que Maria se prostra, Maria dessa vez ela faz algo surpreendente. Algo que ninguém lhe pediu para fazer. Algo que saiu de dentro dela. Ela quer oferecer o seu melhor em adoração. Ela traz uma oferta muito preciosa para Jesus dentro de um vaso de alabastro. Esse azeite, esse bálsamo, esse perfume era algo muito valioso. A Bíblia nos fala que ele valia mais de 300 dracmas. Ele valia 300 dracmas, era o valor de um ano de trabalho. Um ano de trabalho para conseguir pelo menos quase 500 ml deste frasco, deste perfume. Esse perfume também, outro ponto que eu estava hoje observando pela manhã, é que este mesmo perfume, ele era usado entre as moças para um momento só, para o momento das núpcias. Se esse perfume valia 300 dracmas e cada dia de serviço valia uma dracma, a mulher ou a moça que estava planejando ter esse perfume, ela tinha que trabalhar todos os dias para ter pelo menos 1% da grama desse perfume, para juntar dentro deste vaso. Então era algo muito importante, era algo muito valioso, era uma coisa muito cara e rara, porque esse perfume não tinha em Israel esse azeite. Ele era tirado da Índia, era exportado, era algo muito valioso, algo muito caro. É por isso que nós temos o relato de que os discípulos se assustam e criticam Maria com isso, mas ela está entregando o que ela tem de melhor. Ela está dizendo: olha, eu quebro o meu vaso de alabastro, eu derramo sobre a cabeça e os teus pés, Jesus, dizendo que nada é mais importante ou valioso do que o Senhor. Eu estou te dando tudo o que eu tenho de mais valioso. E como disse, esse perfume era usado pela noiva no dia das núpcias, para ela usar o perfume no momento mais importante da sua vida. E Maria, ela estava entregando não somente uma oferta comum, ela estava entregando uma oferta sacrificial. Ela estava entregando o que ela tinha de melhor, sem reservas. Ela não estava entregando o que estava sobrando dentro da sua casa, não. Ela entrega o que ela tinha de melhor, de mais precioso. Meu irmão, não sei o que você veio entregar nessa manhã, mas eu peço a ti que você entregue o teu melhor em adoração ao Mestre. Reconheça quem é, que Ele está aqui nessa manhã.
Às vezes nós estamos tão preocupados em receber e esquecemos de adorar. Às vezes estamos tão preocupados com o dia de amanhã, o que acontecerá, em vez de somente fazer uma coisa: se prostrar aos pés do Mestre. Maria reconhece isso. Ela dá o que ela tinha de mais valioso, de mais importante. E o texto, eu acho tão lindo que Marcos, no versículo 8, fala que ela fez o que ela pôde. Ela não fez o que ela não podia. Ela fez o que ela poderia fazer. E uma coisa muito interessante para nós, que Deus só vai pedir algo de nós se pudermos dar. Deus nunca pede algo a mais do que nós podemos dar. Então Maria, ela pôde. Ela fez o que ela tinha de melhor. Então, meu irmão, talvez o teu melhor não seja um vaso tão caro. Talvez você não tenha isso. Mas Deus está pedindo nessa manhã o que você tem de melhor. Eu acredito que o que você tem de melhor nessa manhã é a tua vida. A tua vida. Às vezes nós estamos tão atarefados com as coisas deste mundo. Às vezes estamos tão preocupados em ganhar dólar, dinheiro, trabalho. Às vezes estamos tão preocupados com tanta coisa e acabamos perdendo a melhor parte, como fez Marta. Às vezes estamos tão ansiosos e preocupados. Nós vivemos em um mundo de tanta ansiedade, de tanta preocupação. Mas às vezes esquecemos que o que nós temos de mais precioso é o nosso Senhor. E nós devemos às vezes fazer ofertas sacrificiais, como no caso de Maria. Às vezes temos que sacrificar algo, sacrificar talvez um dia de trabalho e dar todo ele para oferta ao Senhor. Às vezes alguém pode se incomodar com isso, não importa. Faz o que o teu coração, o que Deus colocar no teu coração. Glória a Deus. Maria fez o que ela pôde. E o que ela pôde, ela entregou ao Senhor. Mas uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas começam a se incomodar. Maria, além de quebrar o vaso, de derramar o perfume sobre Jesus, o relato de João fala no capítulo 12 que ela solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Talvez nós não vemos como no caso eles viam aqui naquela época, porque naquela época a mulher judia não soltava muito cabelo. Ela sempre estava com uma túnica, sempre estava preso. Mas Maria, ela reconheceu que ela tinha que se humilhar diante de Jesus. Ela tinha que prestar um culto. E ela começa a se humilhar, pegando os seus cabelos e secando os pés de Jesus, mostrando com isso que quando nós nos ajoelhamos, quando nós como fazemos quando Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Talvez Zaqueu pensava que para ver Jesus ele tinha que subir, mas na verdade para vermos Jesus e estarmos na sua presença, devemos descer a casa do oleiro. Amando, cara da sui, às vezes devemos descer a casa do oleiro, porque é lá que o Senhor nos molda. É lá que Ele nos quebra e nos refaz de novo. Às vezes é preciso descer, se humilhar, entender do que nós somos feitos e entender uma coisa: nós devemos adorar a Jesus. Independente de todas as coisas, devemos prestar um culto de adoração a Jesus. Esses dias eu estive internada no hospital. Fiquei lá 2 dias. Eu senti muita dor. Eu estava com infecção no estômago. E eu só estava em oração: Senhor, me tira daqui. Me cura. Mas hoje eu entendo que aquilo serviu como experiência para mim. Para mim entender o que muitas pessoas estão no hospital sofrendo. E que em cada momento nós devemos estar orando. Eu falei: Jesus, não me cura somente a mim, Senhor. Cura todas essas pessoas que estão aqui, porque elas também precisam de cura. Às vezes nós estamos pensando só em nós, só no nosso próprio inimigo, só na nossa própria família, e esquecemos as outras coisas. Mas que possamos nesta manhã abrir os nossos olhos, como foi cantado aqui, para vermos além, para entregarmos além, para não pensarmos só em nós mesmos, no que nós estamos deixando para trás.
atrás, mas fazer como Maria, quebrar tudo quebrar o que nós temos de melhor e mostrar para Jesus que nós estamos entregando para Ele a nossa melhor adoração. Glória a Deus. O texto de Marcos aqui não fala sobre Judas, o que ele falou, mas em João 12 ele diz, em João 12 fala que ele começou a questionar. Enquanto os discípulos falavam entre si, falando sobre o gesto de Maria, criticando Maria pelo que ela fez, Judas verbaliza no capítulo 12 de João que Judas ele disse que Maria fez uma coisa ruim. Maria tomou uma atitude ruim, porque aquele vaso, o que estava dentro daquele vaso era muito precioso e podia ser vendido e dado aos pobres. Mas na verdade Judas não estava dizendo isso com o coração, porque Judas era ladrão. E é nesse texto que fala sobre isso, que Judas era ladrão e roubava tudo que era colocado dentro da oferta que era dada para Jesus e seus discípulos. Ele não estava falando isso com essa intenção. Na verdade, ele queria o dinheiro. E aqui há uma coisa que às vezes nós não percebemos, é que há dois tipos de entrega. Enquanto Maria está entregando o que ela tem de melhor, Judas estava entregando o que tem de pior. Enquanto Maria estava entregando a adoração, Judas estava entregando a traição. Porque depois desse episódio, Judas vai até aqueles que queriam matar Jesus e negocia sobre o valor de 30 pratas, de 30 moedas de prata, o mesmo valor de um escravo, para vender o nosso mestre. Meus irmãos, infelizmente, e muitas vezes no culto, a Judas e também a Maria. A Judas porque às vezes algumas pessoas se incomodam com a tua adoração, com o teu jeito de adorar, com o teu jeito de fazer as coisas para o Senhor. Às vezes alguém se incomoda com o jeito que você dá glória, do jeito que você glorifica. Mas não se importe com isso. Não retribua o mal com o mal. Não se importe com os críticos. Não se importe com isso. Se importe somente de uma coisa: agradar a Jesus. Agradar a Jesus. Maria, ela entregou o que ela tinha sem reservas. Eu repito de novo, ela não entregou o que estava sobrando, ela entregou o seu melhor. E hoje Jesus nos convida a entregar o que nós temos de melhor, de mais precioso, como oferta a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Eu também me recordo agora do jovem rico. O jovem rico, ele possuía muitas propriedades, era alguém muito rico. Chegou até Jesus e perguntou: Senhor, meu mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa a conversar com ele e diz: você conhece os mandamentos? Ele responde: conheço desde a minha mocidade, desde a minha infância. Jesus olha para ele e a palavra de Deus fala que Jesus o amou. E ele diz: ainda te falta uma coisa, pegue os teus bens. Em outras palavras, pegue os teus bens que você tanto ama, vende e dá esse dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. A palavra de Deus diz que esse jovem sai amargurado da presença de Jesus. É o único texto que diz que alguém saiu triste da presença de Jesus, é nesse texto. E ele saiu porque possuía muitas propriedades, porque amava muito os seus bens. Mas nesse texto aqui eu vejo algo totalmente diferente. Maria não era rica. O vilarejo onde ela morava era um vilarejo pobre. Mas mesmo assim ela dá o que ela tinha de melhor. E às vezes estamos fazendo como o jovem rico. Às vezes o nosso trabalho está nos sugando tanto que não temos tempo para buscar Deus. Às vezes nós estamos tanto nos importando de ter, de possuir, mas nós estamos esquecendo que nós temos o mais valioso e que nós não podemos perder. É Jesus. Aleluia. É Jesus. E eu vejo aqui na igreja um grupo pequeno, mas de grandes homens e mulheres de Deus que escolheram a melhor parte. Poderiam estar descansando do trabalho, da semana pesada que teve, mas está aqui porque reconheceu como Maria que o melhor que nós devemos fazer é entregar-nos completamente, sem reservas, para o Mestre.
podemos ver a diferença em Maria e Judas e o contraste no versículo 7 do capítulo 10 de Provérbios. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Ninguém gosta de pregar sobre Judas. Eu acho que eu nunca ouvi falar alguma coisa boa de Judas. Mas em Maria, Jesus fala que em todo lugar que esse evangelho for pregado, será lembrado o que ela fez. Maria foi um exemplo de adoração. Glória a Deus por isso. E outra coisa que nós vemos no capítulo 12 de João é que lá cita alguma coisa interessante que Marcos não cita. Cita lá que Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa e Marta se prostra. Adoração, serviço e testemunho. Por exemplo, aqui nós já citamos sobre Marta, que ela adorou. Marta, ela estava trabalhando. Isso foi depois daquela correção que Jesus fez para ela. E com certeza agora Marta estava sabendo adorar e servir ao mesmo tempo. Aleluia. Então ela prepara a mesa do Senhor. E Lázaro, ele dá um testemunho. E por quê? Porque Lázaro acabara de ressuscitar entre os mortos. E a palavra de Deus é que por causa deste grande milagre, muitas pessoas estavam crendo no Senhor. Aleluia. Isso é tão interessante e tão profundo que os judeus e as pessoas que queriam a morte de Jesus queriam matar também a Lázaro, porque matando o testemunho, as pessoas iriam parar de crer. Queriam voltar Lázaro para a sepultura. Mas na verdade, eles estavam enganados. Que o milagre de Jesus e a obra de Jesus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. E ela chegou ao ponto que muitas pessoas estavam crendo em Jesus, muitas pessoas estavam indo na casa de Lázaro para ver se ele havia ressuscitado, e através deste testemunho, as pessoas começaram a crer no Filho de Deus como Messias. Não pode se apagar o que Deus fez, não pode se impedir o que Ele faz. Glória a Deus! Um dia nós estávamos mortos, a palavra de Deus fala em Efésios, em nossos pecados, em nossos delitos, estávamos mortos, mas foi quando Jesus chegou e mudou a nossa vida. Ele tira as coisas desprezíveis deste mundo e levanta como instrumento na tua presença. Oh, meu irmão, não há nada que seja impossível para o Senhor, porque um dia Ele foi capaz de chegar na profundeza de onde nós estávamos e nos lavar de todos os pecados, de mudar a nossa vida. Oh, glória! Nós devemos adorar como Maria, servir como Marta e dar um bom testemunho como Lázaro sobre a glória e sobre o poder de Jesus. 3 pessoas que nós devemos aprender. Essas 3 coisas não podem andar separadas. Eu não posso servir sem adoração, e não posso adorar sem servir, e não posso fazer nenhuma dessas duas sem dar um testemunho de Jesus em minha vida. Seja um testemunho de Jesus. Adore Jesus em qualquer circunstância. Não foi assim entre Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos. A palavra de Deus diz que eles estavam machucados, chicoteados. Eles levaram uma sentença de serem chicoteados, estavam machucados, sangrando. Mas a palavra de Deus diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar e louvar o Senhor. Eles estavam dizendo consigo: não importa se eu estou cheio de ferimentos, não importa se eu estou sangrando, não importa o que aconteceu, o que importa agora é reconhecer aonde eu estou. Eu posso adorar a Jesus dentro da prisão. Eles começaram a louvar e adorar, e a palavra de Deus diz que perto da meia-noite houve um grande terremoto que abalou os cárceres. Meu irmão, a tua adoração quebra algemas, a tua adoração, a tua oração, a tua intimidade, ela quebra muralhas. A tua adoração, meu irmão, ela impacta o céu. A tua adoração faz Jesus fazer milagres, faz Jesus entrar dentro da sepultura
Os melhores hinos e poesias foram escritos em grande tribulação, mostrando para nós que o melhor que sai de nós é quando o azeite é espremido. É quando o azeite é espremido que sai o melhor azeite, a melhor unção. Meu irmão, talvez você esteja sendo hoje como azeite espremido pelas mãos do Senhor. Mas é melhor estar sendo espremido pelas mãos do Senhor do que sendo, irmãos, não estando longe de Jesus. É melhor estar sendo quebrado nas mãos do oleiro do que se perder dele. É melhor ser quebrado para ganhar do que ser deixado e perder Jesus. Às vezes esteja doendo o processo do oleiro. Esse processo dói, porque quando está duro, o barro ele molha, tem aquele processo de amassar, de fazer de novo. É minha oração nessa manhã, que não importa quantas vezes o Senhor quiser me refazer, mas que Ele me refaça todas as vezes que for necessário, porque o melhor perfume está dentro do vaso. Aleluia. O Senhor colocou dentro de nós, dentro de vasos de barro, o melhor tesouro, disse Paulo. O melhor tesouro está dentro do vaso. Meus irmãos, que possamos extrair o melhor perfume de Cristo, que possamos extrair o que nós temos de melhor, independente da situação. Se a porta está fechada, eu vou adorar. Se a doença chegou, eu vou adorar. Não importa em que situação eu me encontre, eu quero estar como Maria, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Se coloque de pé. Maria renunciou ao que ela tinha de mais precioso para estar na presença de Jesus e adorar a Ele. Se essa mensagem foi capaz de falar com alguém aqui, eu já terei me por satisfeita. Porque essa mensagem falou comigo. Não importa o processo que você esteja vivendo, não importa a situação, só adora. Aleluia. Ele quer a tua melhor adoração. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Senhor, como Maria, reconhecemos que nós escolhemos a melhor parte nessa manhã, de estar aos teus pés. Senhor, eu não sei a causa, eu não sei o motivo de cada um que está aqui, Pai. Qual é a questão de cada um? Mas o Senhor conhece. E eu creio de todo o meu coração que todos eles, antes de vir receber, eles veio para entregar. Papai, que em cada um coração que veio para entregar o melhor que eles têm para o Senhor, que o Senhor venha recompensar conforme o desejo de cada coração. Abra as portas, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abrir as portas de emprego para essa igreja. Continue abençoando os teus filhos para que eles continuem abençoando a tua casa. Papai, não de forma de barganha, não, Senhor, mas porque eles reconhecem que tem que entregar o melhor que eles têm para o Senhor. Papai, que o Senhor venha, Pai, curar as enfermidades. Se alguém estiver, Senhor, por algum motivo doente dentro da sua casa, Pai, ou se alguém estiver doente dentro dessa casa, neste momento, neste tempo, Pai, que o Senhor venha trazendo a cura. Que o Senhor venha, Pai, resolver as coisas impossíveis nesta manhã, porque nós cremos no Jesus que cura, nós cremos no Jesus que faz e que transforma. Eu te entrego todos eles, Senhor, nas tuas mãos, sabendo que nós somos apenas um pedaço de barro, Pai, reconhecendo a nossa fraqueza e vulnerabilidade diante de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, operar milagres, Senhor, curar vidas, Senhor, pelo poder do Teu nome. Eu te entrego todos nós nas Tuas mãos, crendo que a partir dessa manhã haverá mais e mais testemunhos, como o testemunho de Lázaro, de que o Senhor fez o impossível acontecer. Nós oramos e cremos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu quero agradecer pela oportunidade. E não esqueça, reflita durante a semana, durante os anos, para você, que você tem que entregar o que você tem de melhor.